Fala moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast, Chicão. É isso. Fala aí, Chicão. E aí, galera, mais uma vez aqui pra gente falar de carreira, de trabalho, daquela vida profissional e de como o trampo se desenrolou, né, Thiago? É isso aí, Chicão. E hoje, antes do nosso convidado, a gente tem alguns recados. Temos. Vamos lá, que a gente tem que agradecer o nosso patrocinador. Patrocínio! Quem ajuda a gente a desenvolver este canal. Loja Santo Antônio. Se você conhece e sabe onde procurar, onde comprar, você que quer mudar a sua vida, produzir alguma coisa, é lá, nas lojas Santo Antônio. A loja Santo Antônio é especializada em produtos do fácil à venda, na área de confeitarias, festas e doces. Distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Isso então, aí. No site, Thiago, Mais de 8 mil itens online, no mais www.lojasantoantonio.com.br e na loja física mais de 30 mil. mais de 30 mil. Fácil para fazer inventário, Thiago. Não tem como você não se achar lá. 30 mil itens E para fazer hoje a gente inventário. tem um cara que manja, hein, cara, dos Paranauê. Mas antes de anunciar, pessoal, sigam a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Amazon Music, no Deezer, Spotify, as principais redes aí de... Dê aquele like pra nós, compartilha, ajuda o canal a crescer, porque o assunto é bom, né, Thiago? A gente fala de carreira, de trabalho, como as pessoas começaram, porque elas fizeram transição de carreira, todos esses elementos aí, que nada mais é do que a própria vida como ela é. Exatamente. Hoje a gente tem um convidado aí que manja dos Paranauê, né, Chicão? Pô, o cara é bom demais. É isso aí. Olha, cozinheiro deve ser bom. Vocês não vão tirar nenhum de mim hoje daqui. Eu vim pelo contrário. Olha só, cozinheiro, publicitário. Hoje ele é apresentador do programa Desvendando Cozinhas na Rede TV, às quartas-feiras, às 23h30. E, como ele diz, é um pai babão. Então a gente vai falar com Raul Lemos. Seja bem-vindo, Raul. Boa noite, senhores. Boa noite, pessoal da internet. Boa noite, Muito boa obrigado. tarde. Muito obrigado. Bom dia, vai que a gente tá ao vivo agora, é de noite, mas amanhã vai que você deixa pra ver amanhã, algum pedacinho. É isso aí. Então agradecer aí primeiramente aí a presença, ter aceitado bater esse papo com a gente. Que isso, obrigado pelo convite. É bem tranquilo, descontraído. É bem um break mesmo, né, Thiago? Um break. Aqui a ideia é essa, é um bate-papo sem muitos... são muitas delongas. Sem muitos desafios. Então acabou, vamos lá. Eu papo rápido. Então, beleza, boa noite, obrigado, pessoal. Ô, Raul, mas antes de você ir embora... Tava indisponível. Sério? Então. Ô, Raul, antes de você ir embora... Não foi muito com a lata do seu carregando. Conta aí, você é um publicitário, estudou publicidade, e como foi isso? Por que você foi fazer publicidade? Nossa senhora, que... né? Ele falou de verdade, eu caí na publicidade muito oportunidade, assim, porque eu lembro na época do vestibular eu prestava odonto, porque queriam que eu fosse dentista. E você não sabe, né? Você vai, né? Tá bom, vou fazer odonto, sei lá. Eu lembro que rolava um negócio horroroso. Meu pai falava do dentista, o carro dele, você vai ter esse, absurdo. Meus amigos dentistas tudo fudido. Ainda bem que eu não fui. Caramba. Eu tenho vários amigos muito bem sucedidos. Mas... E aí eu lembro que eu prestei, fiz tipo Vest Tour, né? Prestei muita faculdade federal, porque era o que dava, né? Que dava pra fazer. Para prestar em odonto, e aí eu cheguei a ficar em lista de espera, alguma coisa assim, só que grande amigo tinha vindo para o Mackenzie fazer administração, comentou que o Mackenzie era muito legal, eu comecei a olhar o que tinha no Mackenzie que eu gostasse. Que te e aí, né? Isso foi em 6 meses, assim. Já tinha feito, sei lá, 1 ano de cursinho, era na última chance. Minha mãe falou, mais 6 meses e minha mãe era professora do cursinho, então tinha um bom desconto, então dava para dar um salve. E aí eu queria saber fazer publicidade, porque eu gosto. Achava é um assunto muito interessante. Eu lembro que tinha poucos conteúdos sobre publicidade quando eu era moleque. E eu lembro de assistir, de acompanhar mesmo, assim, de ver. Falei, cara, vou. E aí prestei, passei, caí, assim, tipo, sem saber o que era publicidade. Você gostou do curso? Gostei muito. A faculdade me abriu a cabeça, assim, tipo, de várias formas, assim. E você trampou em agência, né? 14 anos em agência. 14 anos. Foi atendimento, 14 anos de atendimento. Mas aí, você saiu da faculdade e aí foi estagiar? Não, eu na faculdade, eu comecei, eu tive um monte de empreguinhos engraçados, assim, tipo, o pai de um amigo meu que dava risada com os meus empregos.
que eu trabalhei numa produtora onde eu era o financeiro da produtora. Tipo, meu primeiro emprego era o financeiro de uma produtora bem legal, assim, na época, fazia bastante coisa. E aí acabei vendo muito áudio, trabalhando com audiovisual e gostando, mas muito por detrás das câmeras, assim. Por detrás de tudo, na verdade, dentro da salinha, emitindo nota fiscal e pagando, mas acompanhando. Eu lembro que foi uma indicação das minhas amigas que eram os contatos publicitários, que eram minhas vizinhas, e fui lá, me envolvi. Não, total. E já fui estoquista de uma empresa de farmacêutica, umas coisinhas. Aí eu entrei, meu primeiro estágio na publicidade foi uma agência chamada Happy Collins em 2001. 2000, E aí de lá eu comecei que nem sabia o que era atendimento, nem nada. Sabia assim, fui conhecendo as coisas na faculdade, tinha um acesso muito ao que era a vida numa agência, muito pelos professores, tinha professores que trabalhavam em agência, contavam. E eu não sabia, tipo, eu não era um artista, mas fui começando a me entender, porque eu era o atendimento, a minha função na faculdade, eu olhei e falei, eu sou um atendimento aqui, porque eu tenho um amigo que desenha, eu tenho uns amigos que organizaram, a gente põe os dois em contato e põe é nóis. Mas aí comecei, eu lembro da Happy Collins, foi minha primeira agência, e comecei, saí da Happy Collins, trabalhei na Grace Edge Direct, trabalhei na Euro, RSCG, trabalhei... Pô, mas aí você desenrolou uma carreira legal de publicidade. Eu fui trabalhando assim, você ia, né, você tem um mercado pequeno, né, você acaba conhecendo bastante dentro, trabalhou com uma galera durante bastante tempo numa agência, você conhece todo o mercado inteiro. Sim. Então eu tinha ficado 2, 3 anos na Happy Collins, aí depois saí e fui... Eu não tô lembrando o que eu fiz depois da Happy Collins, mas depois... Vai. Porque a agência tem trabalhei em agência pequena, trabalhei em agência grande, mas eu trabalhei muito mais em agência grande. Sim. Trabalhei muito tempo com marketing direto. Na Happy Collins a gente fazia marketing direto, mala direta, não sei o que. Foi o começo do que você hoje, que você tem como digital, de marketing de performance, porque era tudo muito dado na unha. Sim. E fazer as coisas, a conversão. Então eu gostava desse lado. Porque mais... Essas agências grandes, assim, tem essa fama de trabalhar demais, né? Na publicidade, exagerado, ou exigir muito, né? O estresse deve ser grande. Você passou por tudo isso? Passei, não. Eu passei da fase de, nossa, fiquei até tarde trabalhando na agência. É mó legal sentir que você fez alguma coisa ainda na faculdade. Eu comecei a trabalhar no segundo ano na faculdade, já estava trabalhando em agência já. E até chegar no ponto de quase infartar numa mesa de reunião. De quase realmente ter um AVC, passar mal mesmo, de raiva. De raiva ainda, já pensou? De raiva. E atendendo cliente pra caramba. Né, eu fiz assim, eu trabalhei em agências grandes, mas eram agências de below the line, então não eram as agências famosas, mas eram agências tão grandes quanto as famosas, a DM9, também, tipo, a Underman. Depois que a Underman começou a partir de 2009, 2008, ela começou a virar mais uma agência de advertising, mas até então a gente fazia mala direta, vendia de Ford, 4 anos de Ford vendendo carro por mala direta. É animal, a gente criou um sistema de relacionamento, eu fiz umas coisas bem interessantes assim, participei do lançamento do Viagra. Isso na Happy Collins, no meu primeiro trabalho. Isso foi, eu participei do marco da publicidade. Eu participei do lançamento do Viagra. Quando era um tabu, né, cara? Total, não, era um negócio, eu acompanhava as pesquisas, eu lembro disso, era um negócio doido, falava com tudo muito tato. Né, imagina. Por isso que o marketing, os caras falavam direto na casa da pessoa, chegava uma carta, era sempre tudo muito, você não sabia o que era. Ali, olá, olha... Falar, pô, a gente resolve, mas tudo de um jeito muito esquemão, assim, foi muito legal. Até porque remédio não tem, não se pode fazer propaganda de remédio. Sim, o tratamento, você fala, a gente vendia o acompanhamento, vendia. Assim, você incentivava o retorno, era o cara procurar um acompanhamento e acabava que o médico receitava. E numa época de tabu total. 2001. Isso é louco, velho. Isso foi 2001. Falar de Viagra. Mas deveria exigir uma criatividade, um jeito de se comunicar, uma comunicação bem... Isso é uma coisa muito interessante. Tava conversando, o Maurício Meirelles, é meu vizinho de porta, e ele também fez publicitário, mas ele era redator. Então a gente tinha uma visão diferente da agência, assim, né? E a gente já... O quão louco é o cuidado que você tinha que fazer, né? Como era interessante, como era os profissionais. Não que hoje em dia é diferente, mas esse processo criativo, você via ele acontecer. Hoje, na minha época, antes de eu sair, eu vendia a criatividade assim, olha, você vai comprar agência, seu FII tem 3 horas e meia do redator, 4 horas do diretor de arte, e é isso aí.
E o cara tem que produzir naquele calendário, não script, dentro daquela linha do tempo lá, olha, terça-feira, 1h, tem que ser criativo pro cliente X. E às 5, você tem 2h30 de criatividade pro outro cliente. Não, tipo, você não tinha, antes você tinha umas coisas mais... É que nem time de concorrência, né? Que você mergulhava, pegava um de cada área, jogava os caras pra mergulhar, né? Ficava um mês trabalhando naquele negócio. Aí você tinha, porque criatividade você vai afinando, né? Você vai... Mas não tem um horário pra chegar a criatividade. Hoje em dia tem, mas gestor de agência. Mas sai qualquer coisa, né? Assim, sei lá, aí, né, cara? Você tem as agências que trabalham outros... novas, tem muita agência nova, tem agências novas, grandes, gringas, tem esse olhar de novo pro projeto e não pro FTE, né, pro full time employee lá que você vende lá, aquela coisa toda. Mas eu acho que tem algumas agências que estão trabalhando, mas isso ocasionou numa baixa, com certeza, de criatividade. Mas não é porque as agências não são capazes, porque elas não tinham tempo. Elas não tinham tempo, porque é uma pressão de grana e automático. Tipo, agora tem que fazer a campanha amanhã, porque o influenciador tomou o refrigerante no negócio. Então é diferente. Eu lembro que eu falava isso, eu tinha os caras da criação mais velhos, eu tenho 20 anos, 21. E tinha as duplas das antigas, os caras que curtiam música, que vinham, escuta esse som aqui, vamos na exposição. Os caras que jogavam, eu fui viajar, juro, fazer apresentação pra agência do rolê, do museu, com os... Sim. Sabe, tipo umas coisas que hoje em dia tem do que vem, do que tá pra ver. Isso acontecia muito, assim, era um negócio mais... Então a agência era um ambiente mais... Era bem mais cool, assim. Hoje é uma impressora. Eu saí já num ambiente... Trabalhei numa agência, minha última agência foi muito legal. Uma experiência fodástica, assim. Mas já tava na transição. Eu não tava no clima. Sim. Eu já tinha vencido, já. Mas ainda fiquei mais 1 ano e quase 2 lá, porque era um lugar muito legal, muito bacana. É legal quando você se identifica com o espaço físico também, né, cara? Total. Porque isso é o ambiente ali, ajuda demais. As pessoas. Eu e o Chico, a gente teve o prazer de trabalhar numa empresa na Red Bull, que lá, cara, o escritório é fodido. Eu tive uma grande amiga que trabalhou bastante tempo lá, a Beatriz Botese. Lá, sim. Trabalhou comigo na Underman bastante tempo. Então, a gente... E lá é um baita ambiente, cara. Um baita ambiente. Muda demais, né? Na Underman, era um negócio doido. Então a gente tinha Isso era legal demais. A gente... Era uma bagunça. Era uma faculdade. Porque a gente já tinha... Era um trabalho muito... Não era um trabalho cool. O cool fazia a Thompson, que fazia as campanhas. A gente, mala direta, impressão, material de PDV, tudo muito tabela. O hard É o hard, exatamente. E a gente tinha um clima muito legal, assim, sempre até eu cheguei a ser um dos diretores do grupo, né, que atendia a Ford e tudo mais, mas até os caras que precederam, sempre foi o nosso chefe, que foi chefe da gente durante todo o tempo. O clima era muito legal, Fernando Teixeira. Ele deixava de um jeito muito legal, assim. Então a gente aprendeu demais, assim. Mas você já era, então, chegou nessa agência, já estava pica, assim? Não, eu entrei gerentinho, mas depois saí diretor de contas. Mas nesse momento, porque você chegou nessa posição boa, legal, um ambiente que você trabalhava bacana, todo mundo, os amigos. Você floresce. Não, você se mata, porque tá mó legal. Você quer continuar lá, você quer falar, é legal. É legal. Mas como que você acabou achando ou se desligando desse contexto? Sabe, dessa infelicidade num ambiente legal. Então, do mesmo jeito que eu vim de uma área muito legal, de uma gestão muito boa, assim, sempre fui muito bem gerido. Isso é bom, hein, depois cara? Poucas pessoas sempre foi bem gerido. É porque você está num ambiente legal, chegou a diretoria, você acaba ficando, né? Assim, curtindo aquilo. Sim. E não pensando em sair, porque tá tudo então aqui legal. Aí é uma história boa. Porque eu lembro que eu vou fazer uma linha do tempo. Ficar e crescer e cada vez mais abraçar. Eu tinha um cargo, eu era diretor de contas do Below the Line, dividia a Ford com outro diretor, e a gente tinha, sei lá, uns 10 pessoas que trabalhavam com a gente. E eu recebi uma proposta parrudona para ser diretor de atendimento, diretor do grupo. Falei, não vou, que legal, acho que ia fazer 30 anos, era a minha, falei, agora, né? Reconhecimento, né, cara, E vou sair da asa do meu chefe também, porque o cara que eu trabalhei bastante tempo, assim, eu vou voar, né, sei lá. Só que eu cheguei na empresa, esse eu não falo, mas o RH nem sabia que eu tava chegando lá. Puta, que quando eu me vi, eu falei, cara, eu tinha indicado meus 2 gerentes super
meus amigos pra ir levar junto. Não, cagou, eu tinha cagado o rolê todo. Nossa, mas que decepção, e foi um negócio né, doido, cara? Foi muito ruim. Sim, foi realmente... Porque você vai numa expectativa lá total. Em cima, pô, tô feliz aqui. E acabei aqui, virando juro, a gestão da agência era muito estranha. Existe uma cobrança, como se a gente fosse uma equipe de vendas. Bizarras. Então eu falei, cara, eu não sei trabalhar assim. Eu sou um ótimo gestor, eu consigo botar todo mundo para fazer o mesmo negócio. Consigo entrar na cabeça do cliente, decifrar isso para minha equipe, né, para a equipe da agência que vai trabalhar, mas esse nível de... Eu não sou vendedor, sou um gestor, né, porque eu sou do atendimento de uma época que a gente era gerente de projetos também. Teve um momento na história da publicidade que criou-se a gerência de projetos e né, veio do digital, e o atendimento deixou de fazer muito trampo gerencial, e eu sempre soube fazer a vida inteira, né, tipo, todos os briefs, controle de tudo, planilha de custo, orçamento, a gente fazia tudo. Hoje em dia o atendimento não faz essas coisas. E um ponto também eu acho que pegou pra você, Raul, é quando a gente tem uma referência muito boa, né, cara? Tem essa. Cara, uma mente aberta jamais volta ao seu tamanho original. Imagina, o cara tá numa empresa voando, ambiente bacana, pessoas legais, aí de repente... Tem mas eu sou, depois de 10 anos, eu posso falar. Eu entendo o que aconteceu. Eu plantei uma situação assim. Eu cheguei numa agência para ser. Depois eu fui nessa agência, saí. Depois o meu antigo chefe assumiu uma super agência gringa, me chamou para trabalhar com ele. Ficamos um ano na região. Fernando Teixeira. Super Fernando, brother. Cabulosão da Oracle hoje em dia. Louco, da Oracle não, da Adobe. Foi da Oracle se bobear. Mas uma coisa, todo mundo que trabalhou com ele, a gente tem uma amizade muito forte, assim, no grupo, a gente tem uns amigos, assim, é muito legal, assim. Mas o que aconteceu foi, eu saí dessa agência, fui trabalhar nessa agência, super legal, gringa, modelo novo, mó legal, deu um gás, mas também já começou, eu já não tava mais nessa de, putz, será que... Eu acho que eu gostava mais do rolê, das pessoas... de estar tranquilo no ambiente há quase 4 anos, aquela coisa toda, do que realmente, quando eu me liguei, o trampo não é mais legal, né? Sim. Porque eu tava naquela máquina, tudo que a gente fazia, eu ajudei a desenvolver muito o que a gente fazia do trabalho que tava rolando pra Ford na época. E aí já não sabe... já vai perdendo a graça. Mas aí insisti, fui morar na Inglaterra, voltei, arrumei um trampo de diretor de atendimento de uma agência pica da galáxia mesmo, voltei. Aí você falou, agora vai. Aí caguei. Eu caguei porque eu entrei pra substituir um profissional. E aí eu falei, puta, olha, na primeira reunião eu falei, galera, é o seguinte, sei que vocês estão... E realmente tava uma situação cagada. Eu falei, vim aqui, vou tentar arrumar a cagada que rolou. Aí os caras acharam que eu tava queimando o mano, porque mesmo que ele cagou, mas era brother. Aí entendi, eu não tinha. Aí eu trabalhei, quase 2 anos sem apoio das equipes. Raul, segura aí, né? Eu meninão, querendo resolver, mostrar serviço, porque eu sempre fui um cara de processo. Implementar processo. Só pra não perder o time aqui, pra gente não mudar de assunto, tem uma pergunta aqui que já fizeram, da Selena Catarina. De onde você buscava suas inspirações para a criatividade? Eu acho que isso é uma coisa muito louca, né? Criatividade vem de informação, né? Não tem... É coisa. Isso é uma coisa que eu aprendi quando a gente estava trabalhando na agência. Eu via... Eu sempre perguntava para por que tem esse monte de livro, de arte? Isso aí na faculdade. Falava, você tem que conhecer os movimentos, você tem que saber aonde vai, o que está acontecendo, o que se faz. Quem botou o pé para fora do pinico primeiro para saber como que foi? Eu acho que criatividade é essa transferência bagagem, de informação. É bagagem, também. Porque através de uma análise de todo do seu repertório, você faz... Porra, esse caminho aqui não foi ainda, vamos aqui. Mas eu acho que vai muito de... Tem uma faísca cerebral de cada um, mas eu acho que vem de muita... Tem técnica para criatividade? Não sei. Não sei lá, eu acho que não. Porque quando você põe número e regra num negócio, técnica tem regra. Acabou. Entendi. Então acho que é difícil, eu acho cara. Quanto mais informação vai entrando na sua cabeça, mais possibilidade de você ali conseguir fazer uma ideia. Exatamente. Você pode ler mais, ouvir música, sair total. no museu e falar com as pessoas, e visitar e tudo mais. Né? Só pra registrar, eu tô perdendo um pouco o contato visual contigo olhando no meu celular. Tô falando porque o Chico me dá bronca. Eu achei um puta desrespeito. O Chico me dá bronca depois. Mas é porque justamente eu tô olhando as perguntas das pessoas. As pessoas perguntando aqui e eu não quero perder a deixa aí. Fica tranquilo. Chicão, então beleza? você controla as perguntas e depois
depois a gente volta pro papo aqui. Também teamwork. E a pergunta, ele perdeu. Não, é a pergunta não, aí justamente a gente tava falando da criatividade. Aí, rolou que, só pra terminar, eu não consegui mais trabalhar realmente, tipo, a gente não conseguiu cumprir um prazo, porque não vai rolar, vocês não vão entregar nada, tá fudido, vocês não vão fazer nada. Mas aí você começou, aí eu falei, fazer? acabou, aí só saí, tipo, pra trabalhar, já sabia que já não é minha... Bom, esse não é o meu futuro. Cara, mas foi a sua segunda frustração, né, cara? Porque saiu de um trampo top, foi pro outro e, tipo, não rolou. Aí você foi pra fora. Aí voltou e falou, agora eu vou destruir. Puta, cagou de novo. Foi isso mesmo. E aí, cara, mas você não era mais adolescente, né, cara? Não, já tinha 34, ia fazer 34. Tava casado, já tava noivo já. Tinha um relacionamento já tava bastante, já falei, agora, né? Fudeu. Aí arrumei aí eu fui num evento... Os caras ficam noivos ainda? Ficava. Eu sou old school, né? Não, eu também. Eu não falo nada, eu não fui noivo. O Chico fez 28 anos de casado essa semana, irmão. Mas eu fiquei 20... Foi prometido, foi muito legal, foi bonito. A família interior prometeu, vocês querem Francisquinha, não, casar. Mas aí que tá, eu fiz um test drive com a Silvana de 20 anos. Aí depois a gente decidiu casar. Que bom. Bom esse. A Vania, os normais, noivos há 200 anos. Não, o pior que a... E o pior que a mulher dele minha parece mulher pra caralho. É muito. Parece muito, velho. Fisicamente todo mundo fala pra ela. É a Fernanda. Eu não pareço Fernanda Torres. Fernanda Torres, como chama o outro? Eu não pareço. É o Luiz Fernando Guimarães. Luiz Fernando não. Não, pode ser uma versão pocket do Luiz Fernando Guimarães. Não, como chamava? Era... Era Vanio. Então tá. Não, sei lá. Não, Lineu é... Não, é outro. Passou. X, ficamos aí. Desculpa aí, hein? A gente sabe que é você, né? Mas é bom grande demais. Silvana, que cozinha demais, que eu aprendi com ela. Aí, ó. E agora é uma excelente professora de yoga. Garoto. E aí? Aí você falou, o que eu vou fazer da vida agora, cara? Consegui arrumar esse tempo na FBIS, fui pra lá, falei, tipo, vou tocar lá. E fui ser diretor de conta. Antes eu era, tipo... E fui falando, vou cuidar vou ganhar salário. E beleza, não vou mais ligar. Rui, era o Rui. Rui. Exatamente. É Raul e Rui. Entendeu? O cara falando aqui, ele pensando qual é o nome do cara, qual é o nome do cara. Isso aqui é uma conversa, é um bate-papo. Porra, Chicão. Triar. Desculpa, viu, Raul? Não, que isso. O Raul não. Não, mas aí... Desculpa, Rui. Mas é muito porque a gente fala, os nossos problemas, quando a gente fala, nossa, pequeno, né? Mas a gente tá vivendo. Mas aí eu tava nessa muito legal e aí eu realmente, depois você é açúcar, né? Energia que vai. Aí já não era. Aí chegou que eu tive realmente um caso de uma reunião que foi muito ruim, assim, tipo, uma coisa mais injusta que eu já vi na minha vida. E aí eu passei mal mesmo, assim, tive uma crise de ansiedade maluca, que eu quase tive um AVC numa sala de reunião. Saí, minha mão ficou. E é muito que eu saí sozinho. Assim, eu peguei minhas coisas, saí da reunião, entrei num táxi, fui pro hospital. Caramba. Fiquei, sei lá, quantas horas no hospital. Horrível. E eletrodo do peito, cara, porque chega na... E super perigoso, né, pra tua idade. Super, então, esse foi acho que a notícia que me fez mudar de... Porque eu passei assim, chega lá, você põe o dedinho na pressão lá, tava 23/19, os caras. Aí eu já não tava enxergando muita coisa. Vai colar o... E quando você chega no hospital, você fala, vou colar o Gigley, vou morrer. Ninguém sabe o que é jovem, não fiz nada. E eu ficava pensando muito, não fiz porra nenhuma. Caralho, que merda. E aí rolou, beleza. Passou, cheguei em casa, contei nada pra ninguém, fui trabalhar no outro dia ainda, louco. Caralho. Cheguei maluco, atrasado e tomei um pito do meu chefe. Eu falei, acabou. Aí eu falei, acabou. Tudo caminhava pra você largar esse negócio. Agora, não sei o que, foi embora da reunião. Irmão, você se ligou que você não me ligou pra saber por que eu tinha saído da reunião. Tava 5 pessoas numa reunião. Eu levanto e vou embora. E você não pergunta por que a pessoa foi embora. Eu não voltou pra agência. Tipo, caralho, velho. Você acha que eu tô nesse nível de... Aí eu falei, acabou. Aí eu falei, acabou. Aí panicou. Não, peraí. Eu falei, acabou, vou embora, velho. Se vira, vai arrumar alguém pra fazer o que eu faço.
Porra, que isso. Mas não ficou, eu sempre que rodou um bom diretor lá, não segurou, porque eu acostumei peão de obra, assim, tipo, sempre fui peão da publicidade, então fazia tudo. Todos os pedidos, então acumulava muito trabalho. Muita função aí. Fazia muita coisa. Quando você desova, né, tipo, ó, tá aqui tudo que eu faço, tão bom. Valeu. Já era, acabou o rolê. Mas assim, você vê como é a vida, porque ela tava te levando por caminhos um pouco difíceis, né, pra você, pra um outro lado da tua vida, né? Tipo, você vai... eu acho que rolou a coisa do ratinho, né? Você vai, cabeça, não vai. Então você vai de novo, bate a cabeça. Uma hora, o ratinho para de bater a cabeça. Fala, não, ó, vou ali, ó. Minha sogra é muito orgulhosa agora, porque ela é skinneriana da psicologia, que é exatamente do comportamento. Aprendeu. É isso, aí aprendi. E aí eu tava assim, tipo, tinha, sei lá, 1 ano de salário guardado. Eu falei, quer saber, vou cozinhar. Vou aprender a cozinhar, vou montar uma barraca de café da manhã. Mas você já tinha interesse? Cozinhava? Queria ter montado, já cozinhava desde pequeno. Você cozinha então. desde Você pequeno. Você já manjava. Eu já tinha um nível de dona de casa, bom assim, cozinho desde os 12 anos, mas sabia fazer tudo. Sim. Sabia... 12, 13 anos? Porque em casa não tem... Caramba. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava fora, sempre incentivaram a gente, faz arroz, não sei o quê. Tinha um negócio lá que tinha que ter feijão pronto quando chegasse em casa. Caramba, ele sabe fazer arroz. Aí, o Chico já tá ficando bom. Faço arroz, frango, eu gosto de frango a caçarola, eu faço. Aí, ó. Faz caçarola? Eu não sei. Tá falando dele aí, eu não sei o que é, velho. Eu não sei o que é frango a caçarola. É assim que funciona. Tá vendo? Frango numa caçarola. Frango cozido de frango. Qual que é já que a gente tá falando de frango? Uma receita de frango. Não, qual que é o tempero que não pode faltar? Pra mim, acho que alho, muito assim. Eu nem considero o alho tempero. O alho é o ingrediente eterno de todas as receitas. Tem que ter Eu gosto de especiaria, eu gosto de ervas, eu gosto de tomilho, de alecrim, de cominho, de páprica, de açafrão da terra. Pode jogar tudo isso e ver o que dá? Opa, recomendo muito. Toda a minha história culinária é baseada nisso aí, velho. Cara, eu preciso comprar mais coisas, então, cara. Eu me segui fazer minhas receitas, cara. Eu ensino, vai 7 anos que eu ensino. Eu preciso aprender, me segue, cara. Só faz um vídeo. Caçarola lá. Faço só vídeo que você faz pros manos que gostam de cozinhar, fazer facinho e não errar. Não, é pior que eu comprei um curso de um ex-masterchef também, cara. Mas vou te vender de um outro, mais legal, que vai sair. Não, dá um bom, dá um pelo jeito tem um que vai lançar um curso mais pra frente, bem mais interessante. Mas só pra gente não dar um salto maior que a perna. Cara, você definitivamente falou, cara, foda-se, eu não quero mais tocar essa porra, eu vou mudar de carreira. E aí você cozinhava já. Eu fiquei treinando, assim, mas sem me dar, né? Isso foi sem papo de coach, tipo, em 2014. Eu lembro que vou. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vou aprender a cozinhar. Mas 2014... E vou recuperar minha saúde, que eu tava cagado de saúde. Sim. Eu lembro que em 2014, 15 ali, tava começando a aparecer aqueles brigadeiros gourmet, lembra? Já um pouco antes, já. Esse movimento gourmet Não, mas de vender na rua, assim, de tipo... Eu lembro que eu trabalhava na frente do Shopping Morumbi, começaram a aparecer aquelas barraquinhas... Brigaderia gourmet. Sabe, de bike e tal, e, pô... É 2012, eu lembro que eu já 10 conto um brigadeiro. Mas, pô, vendia aquele abacaxi com raspa de limão e 25 pila. Tudo gourmet, né, Chicão? Cara, você curtiu o meu abacaxi? Eu sei fazer abacaxi gourmet, eu cara. Eu gosto de abacaxi com raspa de limão. Gourmet, mas cara. É gourmet. Eu cozinho, R$12 uma fatia de abacaxi. Nossa senhora. Na época a gente tinha um restaurante muito bom, né? A gente ia almoçar e almoçava. Tinha o suco era R$14. Então a gente, todo mundo ia lá, mas era... Ninguém pede suco. Não vai dividir a conta se pagar, se pedir suco. Porque um prato custa 30 e o suco 25, né, cara? É igual, uma vez eu fui aproveitando a porra do almoço. No almoço, cara, o pudim era R$150. O pudim. Isso era o melhor pudim do planeta, né, cara? E o cara falou, não, nós somos eleitos os caras com os melhores pudins do planeta. Era bom mesmo? Cara, era ok. Pudim. Mas 150 pau, cara. E ficou igualzinho você. Cara, não pede o pudim. sem pudim aqui, senão, cara, você tá louco, velho. Esse negócio de preço de comida é bem louco, né? Porque outro dia a gente foi almoçar num lugar X aqui e eu nem olhei assim, eu pedi uma salada. Beleza, veio a salada. Estávamos em 4, eu, minha mulher, a Thaís, o Fernando, acho.
Pô, depois na conta eu conferi, a salada era mais cara que o prato, colega. É mesmo, é. Ah, Tinha palmito é caro. cara, tava gostoso. Não, delícia. Salada de palmito é caro, salada de palmito é de rico. Não tinha palmito, era de pobre mesmo. Mas assim, bem gostosa, bem gostosa. Mas o preço, vale cara... Não, tem de tudo, cara. Você tem, hoje em dia, você tem que as coisas estão mais caras mesmo, mas você tem... O custo cara. Marca, né? Vá aqui pra você comer aqui é tanto. Aí mas a galera passa um pouco. E paulista paga, aí mas merece se ferrar. Quando você paga caro, quando você paga caro numa comida boa, vale. O duro é você pagar caro. Isso acaba com o meu dia. Ruim. Juro, acaba com o meu dia. Eu ir num lugar com fome e a comida ser ruim. E cara... O problema da comida ruim já me tira mais do que ser caro, eu acho. Eu fico discutindo puta direto... displicência da pessoa, tipo, abrir e vender um bagulho ruim. Exato. Então, eu e minha mulher, a gente discute muito por causa disso. Tipo, pizza. A gente mora em Bragança. Então, a gente sabe que Bragança não tem muita coisa. Você já pede já sabendo... Então, assim... Tem linguiça, né? Não, até que essa lenda é meio... É lenda? É lenda? Não, é boa, mas... Olha, tirando a reta. Não, mas é que lá não se divulga muito. Ah, linguiça e tal. Não, tem 2, 3 lugares. É o Chico, né? Então, pô, cara, a gente sabe que... Pra que experimentar, principalmente quando você tá com fome, cara? Você tá esperando aquela pizza maravilhosa chegar, quando você abre, você... Porra, cara. Japonês, a mesma coisa, cara. Porra, não dá, cara. Tem coisa que eu acho que já sabe. Não vai, exato. Não venta mesmo. Não dá isso mesmo. E como que você foi parar no Masterchef? Como é que foi isso? Sei lá, cara. Peraí. E o trampo era só vou me virar, né? De repente tropeçou, caiu ali na frente do jacaré. Comecei a ficar... Total. Não, porque eu fiquei, sei lá, uns 8 meses cozinhando de um jeito que eu nunca tinha... Sempre cozinhei pra comer mesmo, assim, tipo... Pra ter um feijão, um arroz. Eu sou o cara do ovo frito, cara. Minha esposa fala, você janta a mesma coisa todo dia, você já percebeu? Se a gente não sai pra jantar ou pede, você come a mesma coisa. Eu como arroz, feijão, mexido. Sim. Põe um quinchi, arroz, feijão, não sei o que, legume. A geladeira inteira vai... Cara, eu levo bronca direto da minha mulher porque eu cozinho e aí ela fala, não, tá faltando vegetal, tá faltando não sei o que. Eu falei, eu fiz o que deu tempo aqui, né, nas minhas habilidades aqui, né, mas eu levo bronca, cara. De perto, cada um com o zagueiro uruguaio que casou. Né? Mas dá tudo certo, ela come direitinho. Mas e aí não, eu fiquei cozinhando, eu realmente comprei eu lembro que na agência que eu trabalhava tinha um bistrô que servia almoço, e eu fiquei muito amigo da chefe, da dona do bistrô, e ela me falou assim, olha, compra esse livro, que era um livro que chama o Livro do Chefe, que é o livro do Senac, que é o livro da faculdade do Senac. E eu comecei a pegar o livro e comecei a fazer tudo. Peguei o livro do começo ao fim. Você não foi fazer um curso de culinária aqui, não? Não, que eu não... Putz, na época não era um negócio que eu não queria gastar. Eu sabia o que ia acontecer com a minha vida, então não gastei. Não vou investir uma grana. Não investi uma grana, comprei o livro lá, passou, beleza, e comecei a internet, comecei a assistir muita coisa. Comecei a me... Né, na época eu lembro que passava, tinha... Casa tinha net, eu acho, na época tinha a BBC 1, BBC 4, eu acho. E tinha todos os programas de culinária, então passava... o Masterchef UK, o Masterchef Profissionais UK, o Top Chef, e passava os programas dos chefes. Aí tinha um chefe que fazia comida oriental muito legal, aí tinha o Bill Granger, que faz o Mediterrâneo com o oriental também, com o asiático. E aí eu comecei a... Né, a gente passava muita coisa do Gordon, e aí foi pra onde eu vi um vídeo do Beef Wellington pela primeira vez, daí... Eu tinha comido na Inglaterra, eu falei, nossa, mas quando ele fez um vídeo que eu vi que era o Beef Wellington de Natal, ele botou umas castanhas diferentes lá. Eu falei, cara, aquele pratinho velho, essa porra gostosa aí, vou fazer. Desse jeito aí, que mais legal, né? Vou inventar de fazer. Aí fiquei vazio. Aí nessa eu chamava muita gente, tipo, meus amigos da agência, pra ir lá em casa almoçar. A galerinha lá em casa comer, jantar, não sei o quê, porque eu tava, de boa, vem aqui, não sei o quê, vem comer, vem experimentar, fiz tal coisa, fiz um pão, fiz uma torta. Aí começou nisso, a gente comia em casa e começou um dia zapeando, caiu lá, tava passando o Masterchef Brasil a primeira temporada, já tinha começado já. E eu lembro disso, os amigos comendo, a gente falou, porra, vai você, mano. Pelo amor de Deus, comendo um rango bom, você é mais legal com a galera aí, vai aí, mano, não sei o quê. Incentivaram. Aí nessa eu fiz uma ficha, minha esposa ajudou a preencher e foi, cara. E chamaram rápido, assim, depois que eu preenchi.
faz um vídeo, uma ficha gigante, um negócio monstro, receitas, muito que você quer fazer. Eles te ligam, falam, não, vem fazer. Minha esposa que passou pra você então, cara. Minha esposa que fez a função, mas aí você vai e faz um monte fez uns 4 testes, assim, que não foram. Mas aí cozinhando mesmo. Você tem que ir ao primeiro teste. É que não é mais desse jeito, por isso eu posso falar, viu, pessoal dentro da mão. Hoje é diferente, é mais cabuloso, mas não vou contar como é que funciona. Na minha época, você ia na produtor que é responsável lá no lugar, e você tinha que levar um prato, finalizar ele em 5 minutos, conversando tanto com o pessoal do chefe da gastronomia quanto da produção sobre mistura tipo, da sua cabeça. Isso para fazer o quê? E você gosta de fazer o quê? Era um negócio para testar o quanto você... Eu acho que você não, e o quanto você tava ali, né? Falar com câmera. E a comida, né? Principalmente, você comia. Eu lembro disso. Minha esposa foi e ficou numa salinha no fundo. E ela falou que quando acabou, não sei o quê, passou as meninas com o meu prato. Entraram com o meu prato, porque eu fiz um negócio de chuchu, assim, uma cabana de chuchu. Fiz um camarão com chuchu, só que no curry. Fiz uma barca, cavei um chuchu, botei um monte de curry gostoso no meio. Ficou da hora, assim, ficou uma versão diferente. E aí foi que a galera da produção passou com o meu prato e falou, vem comer que tá foda pra caralho. E não sabia que era, tipo, minha sua esposa. Que legal, né, cara? E aí fizemos uma outra em grupo também. Aí foi numa faculdade, uma cozinha, com um monte de gente cozinhando ao mesmo tempo. Aí depois que teve uma, aí já filmando, aí passou. Aí demorava um mês, mano. Passou. Vai participar da prova tal. Você ia. O nível dos concorrentes. Quando eu cheguei com aí, assim, até então você não tinha. Você chega na prova lá com todo mundo, não tem papo. Todo mundo, beleza, aqui no horário, agora vamos subir, vamos cozinhar, agora, pau, acabou, agora, tchau. Isso. Mas você não sabe tem papo. Seu concorrente manja pra caramba. Não quero nem saber, eu queria atropelar ele mesmo. Mais ou menos aí. A oportunidade de atropelar, aquele tava comigo lá. Porque o cara vai ganhar a tua vaga, né? Não sei, mas aí aconteceu que depois teve a primeira prova, que foi a primeira prova que passou na TV, que era a prova do porco, que chamava, que tinham 35. E aí a galera ficou, a gente passou um dia inteiro juntos mesmo, assim, tipo, das 5 da manhã à meia-noite. Então ela ficou conversando, porque teve a prova, esperava, era um exercício de espera. TV, né? Muito louco, tudo é esperar. E aí isso eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu vi a Isabel, que ganhou o Masterchef, que eu participei, e o Fernando Kawasaki, que foi bem também, acho que foi em quarto, quinto lugar. E eles super do tipo, nossa, olha, esse prato aqui, fiz o coq au vin, não sei o quê, eu posto no Instagram, um monte de prato. E eu tinha mó veneno de postar comida no Instagram, porque na minha cabeça eu sou mó noiado com ostentação, tipo, não vou, eu sou muito eu sou muito culpado, eu sou muito culpado, cara, muito culpado. Então eu fico, puta, mano. Comprei uma TV top, puta, não, eu parcelei em 25 vezes. A gente nunca fala. Não, eu tô ligado. Não, mas eu. Não, eu peguei bônus aqui, sabe? Não, o cara quis me dar. Ele pagou pra eu levar, ele pagou pra eu levar. Eu sofro dessa. Tô ligado. O prêmio pro primeiro é grana? Era 150 mil na minha temporada. E um carro ainda, um carro da hora utilitário pra usar. O lance do o Masterchef, o 1, sei lá, até o 5, mais ou menos, ele fez muito sucesso, assim, né, cara, de estrondoso da galera ficar esperando o tempo inteiro. Acho que por isso até que te chamaram rápido, porque o primeiro bombou, né, cara? O primeiro foi, assim, eu lembro, cara, que eu vi esses números outro dia, assim, chegou a dar 4 pontos de audiência, um negócio assim. Cara, imagina. A gente deu 17 na final. Não, imagina o seguinte. Foi um negócio doido, assim. É que depois que eu, louco, né, eu fiquei um ano com o programa na televisão, desvendando, tá? E agora virei o maluco do Ibó. Não, mas até hoje o programa é bem visto. A minha filha, a Thaís, em casa, ela vê direto. Ele pode até, assim, obviamente, o share da televisão diminuiu um pouco. Sim. Por causa mas o Masterchef é a principal marca do entretenimento, vou te falar, televisivo / culinário do Brasil. Então, mas esse assim. mas não é que não é famoso hoje, não, pelo contrário. Mas essa febre de sede, de ver logo, de na minha temporada foi um negócio maluco, exato. Doido. E foi o mais loucura. Exato. E você, cara, irreverente pra caralho, né, cara? Eu passei 6 meses eu tive 6 meses de celebridade pesada. Eu me senti um global durante 6 meses. Foi muito louco isso. Né, mas o que de ver os global falou, caralho, você é foda. Tipo, ídolos do esporte, pessoas que eu
Que eu sabe, pô, os caras, mano, você é foda. Eu falei, não, velho, eu sou um velho. Eu Giba, é foda. no vôlei. Posso chamar de brother, eu sempre encontro ele, o cara, gente fina pra caralho. Ele, mano, você é foda. Eu falei, Giba, você é bicampeão olímpico, eu perdi. Eu lembro da primeira vez que eu falei com ele. Falei, eu perdi um reality. A minha avó. A sua avó viu você. Vai, Giba, Giba, ele chorava de Raul, não, mas eu treinei a vida inteira pra isso, você não. Eu falei, mas tá, beleza, tudo bem. Mas você é assim, você cara. tem um magnetismo, uma energia. Dizer, porque em casa, assim, quando eu falei, acho que o Raul, que foi um Masterchef, aí a minha filha falou, não, Raul, vai, Raul. Aí a namorada, a Natália do Matheus, Raul. Eu falei, nossa, quem é o Raul? Mas você foi lá, uma pessoa que, cara, quebrou paradigmas também, né? Você levou bronca lá por ser tão extrovertido? Não teve um lance? Eu tomei bronca por ficar introvertido. Depois, né? Que não, no começo, porque aconteceu. Tá. Rolou, eu fui, cara. Eu fui nos testes, fui de bermuda, porque eu não queria usar... Quando eu saí da agência, eu falei, não vou usar calça. Não, meu veneno de trabalhar em agência era usar roupa social, que eu não conseguia entender. A gente não trabalha num banco, nós somos numa agência de publicidade. Sim. Na agência trabalhava... Então eu levava na agência, eu levava uma camisa e deixava uma camisa. Eu deixava uma camisa no... Pra atender cliente. Uma camisa no... E o bom é que assim, durante os anos eu já fui, tipo, camisa pra fora, né? Eu nunca fui dos camisa pra dentro. Esse foi meu erro. Quando eu virei diretor geralzão, eu quis andar de cabeça pra dentro, eu me ferrei. Foi isso? Agora o Raul depois eu foi outra pessoa e deu ruim. A melhor coisa que eu tinha era um cabidinho com a minha camisa, ia de camiseta, ficava lá de calça jeans, botava a camisa se precisasse. Era confortável. Sim. Mas e a bronca? Você levou uma bronca? Eu levei, então, porque eu fui de bermuda fazer todos os testes. Aí o teste que realmente eu entro no Masterchef, lá que eles me dão um avental, eu tava de bermuda. E o Jacan falou, tá louco, de bermuda, cozinha, tá falta de respeito. Só que eu tinha acabado de fazer um bife Wellington. Eles então falaram, opa, menino, parece que você veio. Então, e eles ficaram realmente achando, eu, na verdade, não sei, eu acho isso. Que eu tava de... Porque eu me conheço, cara. Então, quem não me conhece direito, acha que eu sou que eu sou mala. Demais. Mala, que eu vou te ser, tá. que eu vou ser mala, que eu vou estar te suando porque eu sou mala, mas não é porque eu sou assim, normalmente, não é uma mala natural, assim. Eu sou meio engraçadão, mas natural, assim. Então eu fiquei muito encanado. Então quando começou eu entrei no Masterchef, aí a Paula falou, agora vai ter que ser sério, porque você é muito malucão. Aí eu falei, beleza. Eu sei ser sério. Eu fui, vamos lá. Sério. Vamos acabou. Pau, concentradão, não tem piada, tô de boa, acabava a gravação, Aí os caras falaram assim, por que você... Eu falei, por quê? Porque eu vou falar, se você mandar eu dar uma rabada do negócio, na televisão, pra minha mãe ver. Aí eu vou ficar dando pala pra vocês ficarem me zoando na televisão, pra me escrachando na televisão, aqui, ó, tá louco, só atendimento, caralho, não tá tirando. Aqui é raiz, tirando, cara, tá louco, aqui, ó, eu fui longe já. Aí, tanto que a pessoa da produção falou assim, sério, então, por favor, a gente te chamou porque a gente viu que você a gente não vai, isso não vai acontecer, a gente te garante que não vai, porque vocês não vão fazer VT em cima das minhas costas, tá louco? Sim, não vou deixar isso. Tenho noção total aqui do que... Porque, com os anos de publicidade, eu participei de muita produção, de muito set, muita coisa. Não era então, quando eu cheguei num set de gravação, muita gente nunca tinha visto. Caralho. E eu fiquei... Eu achava muito louco pegar um set gigante. Eu pirava nessa da galera. Todas as áreas funcionando, aquela coisa. Então, eu era um cara muito... Tem que estar na hora, tem que ficar quieto, tem que fazer não sei o quê. Eu cumpria muito com as regras ali para as minhas coisas, para poder funcionar, porque eu queria estar não só bem com o chefe, mas com o mano do câmera, com o operador de tanto que eu tenho uma amizade muito forte com a equipe toda. Sim. E é muito louco. Quando acabou, a equipe veio me abraçar. Você era o nosso preferido desde o começo, a gente não podia falar nada. O cara... Você cria uma relação muito boa, porque você colabora com a galera. Então eu sempre tive essa... Trampa fácil, né, velho? Sempre tive essa facilidade de, de ser um team member, cara? Assim, sabe? De ser um... E por que não ser assim? E por que não? Cara? Exato, total. E eu tô aqui pra aprender. Não, eu tava muito numa pegada, porque o meu objetivo no Masterchef é assim... Até o Masterchef, o Masterchef 2015, não existia. Você tinha... poucos influenciadores. O cozinheiro, ele não era o protagonista da comunicação. Ele não era o embaixador. Ele era o número 2. Tava nos programas, sabe? Sempre tava lá. Sempre o segundinho. Tá lá. Você tinha, sei lá, o Atala, por causa do trabalho, o Bronze, fazendo tinha poucos cozinheiros da televisão. O Edu Guedes.
genial com a carreira dele. Mas não, o Edu Guedes virou o cara foda depois, que ele virou o pica da galera. E mas meio ele que era o Edu Guedes também, né? Porque ficou sozinho, foi porque ele era o único, ficou um tempão e não, porra, tá trabalho bom, né? Que ele sempre fez na televisão. Mas você matou, sempre foi segundinho, né, Segundinho. Cara? E aí, quando o Masterchef bombou, o que aconteceu foi que... Eu lembro disso, cara. Eu vi na TV, tava passando... O programa passou de maio a setembro. Deu julho, eu acho. O Bradesco fez uma campanha com o Fogaço, com o Jacan e com a Bela Gil. Que isso. Saiu minha mensagem. Nunca ninguém ganhou um cachê tão grande pra fazer um negócio. E aí os cozinheiros entrou no rolê. Sim. Aí começou. Aí eu lembro que quando eu saí do Masterchef, eu fiz comercial de tudo que você imaginar, mano. Aí explodiu, sua vida mudou muito. Não, foi um negócio doido, assim. Porque eu fiquei nessa. Aí depois que eu me soltei, realmente o público. Porque eu fiquei alguns episódios bem na minha lá. E depois eu lembro que falou: pode, cara, a gente não vai te queimar, fica tranquilo, beleza. A gente não vai se me queimarem, eu vou entender e nunca mais eu vou abrir a boca, vou ficar quieto, vou cumprir o script. Provavelmente ganharia, tipo, na raça mesmo, porque eu não ia soltar, ia ficar mais concentrado. Mas uma curiosidade, depois do programa, aí todo mundo te procurou, começou a ter esse assédio. Foi louco isso, cara. E como é que você, de repente, o Thiago, uma empresa do Thiago te chama, do Chico, do Gabs ali pra fazer alguma coisa, você começa, e aí, eu vou cobrar quanto? Como é que é isso e tal, não sei o quê? A gente montou, tanto que a Meni, a empresa que eu fala dessa empresa na época, aí. A gente... Foi isso. Cara, se você tivesse uma publicidade igual da Juliette, já pensou? Você ia... Se eu tivesse o Masterchef 2, tivesse acontecido agora, você ia... se fosse só fazer a projeção, né? Eu ia ser um cara famosão, acabou. Eu ia ter uns milhões de seguidores. Não, mas já também, né? Porque hoje o alcance é diferente, né? Foi muito louco. Total. As pessoas... Faz pouco tempo, mas mudou muito, né? É muito engraçado, né? Um ex-participante, uns moleque, querendo me sacanear. Você tem pouco seguidor. Eu falei, meu participei faz 10 anos até, você participou por minha causa. Não existe por... Você se inspirou em mim. Viaja, mano. Ô, Raul, fala aí do seu programa que você faz lá na Rede TV. Como é que é? Desvendando Cozinhas é um hino. É uma ideia sua, cara? É uma ideia minha e do meu sócio da Menil, Caio. E a gente fazendo trampo em cozinhas e conhecendo, fazendo as coisas, a gente acabou numa cozinha porque eu fui contratado para fazer o menu. Eu acho que fui o primeiro cozinheiro razoavelmente conhecido a fazer um menu de motel. Uhum. Motel. De uma rede específica? Alguém? Motel Pica aqui em São Paulo. O Apple Motel. E na época o melhor motel de São Paulo. Uhum. E aí foi. E eu lembro assim: os caras não aceitaram, a gente quer falar com você. O cara falou: eu procurei os pica, mas você tá aí na segunda leva, aí, segunda casta. Aí eu falei: fechou. Segunda prateleira. Aí eu falei: topo super, acho muito legal o desafio de realmente. Como é que você brinca, né? Com toda essa... E eu gosto muito de quebrar esses paradigmas. E aí virou que hoje em dia a Associação Brasileira de Motéis é nossa parceira. A gente tem menu de os maiores principais. Tanto tem um Desvendando Cozinha sobre um motel que teve menu de cozinheiro nosso da Meni. Então virou um negócio muito louco, assim. E a gente foi na cozinha do motel, uma puta cozinha. Pica da galáxia, equipe treinada, monstra. E a gente teve um evento num hotel mesmo. E a cozinha não era tão... Eu falei, imagina aquilo, deve ter umas cozinhas loucas nos lugares que a gente não tem noção. Não tem noção, né? Não só isso. Como que as coisas são feitas? A gente começou a pirar, e aí é meu Desvendando Cozinhas e os mistérios, os segredos da alimentação, então a gente vai em lugares, em operações que tem produções curiosas, do tipo, a gente foi, não curioso, mas a gente fez um projeto de alimentação que faz 7.000 refeições por dia numa penitenciária. São os presos que cozinhei com os presos. Muito legal. 7.000 refeições? 7.000 refeições já. Um negócio surreal. 5.000 pães, padaria. Um negócio doido. E trabalho lindo mesmo. Assim, tipo assim, os caras pelo menos todo mundo que passa pela cozinha não volta. É uma coisa muito legal desse projeto que eles têm. E o programa vai mostrando... Eu vou trabalhar com os caras. Eu trabalhei, fiz almoço com os caras. Cortei carne. Tanto que o diretor fala, você ficou 1 hora cortando carne do lado de um detento com uma faca na mão. Você percebeu? Eu falei, tava tão legal trocando ideia com o cara que... Nem perguntei o que ele fez pra estar lá, né? Vou bater os 3 nem podia, assim. nem queria saber também, não cabe a mim julgar lá, lógico, mas o que cabe a mim é ver que eles estavam um clima muito bom e era completamente diferente do resto da penitência. É muito louco, assim, tava na cozinha, um oásis, assim. Então a gente fez cozinha de motel, cozinha do presídio, a gente foi no Bom Prato. Bom Prato é um negócio doido, os caras do Bom Prato
se eu falo, todas as entrevistas que eu vou, mais fodões, assim. Fantástico. A gente foi em... O Bom Prato é restaurante popular por R$1. Por R$1, ainda é R$1. E os caras, 2.000 refeições em 3 horas. Uma equipe surreal, um negócio doido. Assim, aqueles caras... Aí, tipo, a gente foi... granja de ovo orgânico, fábrica de doce, um monte de restaurantes étnicos para mostrar a cultura, mas sabe, tipo... Sim. É cultural, você leva informação também, né, cara? Não é só... Não, a gente mostra, tem a receita, mostra e fala quem é o cara que cozinha, quem é a pessoa que tá lá na cozinha. Que top, Porque você tem uma operação, eu vou naquele super legal. Sabe quem é que faz a comida? Sabe quem é que pica as coisas lá? Então, aquele é o... Tem um mano lá que só vem e faz assim, quem põe a mão na massa, quem corta a cebola. E aí a gente virou uma coisa muito legal, porque isso é genial. Essa semana aconteceu uma coisa muito louca. Todos os dias da semana alguém me parou na rua assim do nada e falou, cara, eu vejo seu programa quando eu chego do trabalho, eu sou cozinheiro de tal lugar. De uns restaurantes fodas, assim. Nossa, cozinheiro de tal lugar, pô, parabéns. O cara me parou no metrô, que a gente tava no domingo, andando com as crianças. O cara falou, pô, sou cozinheiro no restaurante tal, mano, vejo seu programa quando eu chego em casa, que é o horário. Parabéns, volta e tudo mais. Eu falei, pô, foda, que legal, né, cara? Que legal mesmo. É muito legal quando você atinge pessoas que você nem imagina. Nem imagina. Eu fui buscar meu filho ontem na escola, um senhorzinho, ficou me olhando assim. E geralmente as pessoas têm uma memória de mim no Masterchef, mas como faço? Acha que eu sou o cara que trabalhou junto com ele em algum lugar. Isso acontece demais. A gente trabalhou junto em tal lugar. Não, acontece isso comigo, cara. Algumas pessoas que já viram o Chico, mas não tem intimidade, fala comigo do Chico muito próximo, sabe? Porque assiste o One Break sabe aqui, que vocês estão... fica assistindo a gente, tipo, brother, não, o Chico falou que não sei o quê, que não sei o quê. Eu truta. Cara, tem mais... ficou me pagando, eu falei, seu programa é muito bom, você é um menino de cozinhas, né? Vejo todos... Eu falei, você já fez um prato que ninguém comeu? Não. Tava tão ruim assim. Não, nunca. E essa aqui, ó? Qual que é Fiz um prato apimentado no Masterchef uma vez que então, mas não tava ruim, tava apimentado. Qual foi a prova mais difícil que você fez no Masterchef? Linguiça? Foi a prova que eu paniquei. Não era de Bragança? Você teve porque o Rueda, ele é de lá, né? Teve que fazer a linguiça, é isso? Nossa, sério, cara? Só que eu tava com o equipamento errado, não sei o que. Aí uma hora eu falei... Ali eu falei, já era. Falei, agora eu vou, beleza, vim até aqui, tô bem, pra cá, fui bem. Não foi por minha culpa, realmente não sou obrigado a mexer com isso aqui. E aí rolou e desenrolou, ganhei a prova ainda depois, fui bem, né? Aí foi direto pra final depois. Foi ladeira acima, mas foi. Eu achei que. É que eu tenho um negócio que eu descobri muito, que é essa coisa, eu gosto muito de mexer com especiaria, eu gosto de sabor. Eu como um negócio, fico pensando, o que eu poderia colocar aqui pra ficar pra mim do jeito mais gostoso. Então eu sou cheio dessas, tudo cheio de eu ia te perguntar exatamente isso, cara. Se você é aquele cara que, tipo, quando come alguma coisa, vê e tal... Eu tive um amigo que trabalhou no McDonald's. Então, antes de comer um hambúrguer, ele abria, não, porque tal, não sei... Fazia ali o controle ali, com a análise. Né? Você é desses caras, quando, tipo, vai comer em algum lugar ou pede alguma coisa... Tipo você, assim, podia pôr mais sal aqui, não, de jeito faltou nenhum. uma coisinha. 3 dentinhos de alho seria muito bem. Nunca. Você não sai avaliando. Não, porque você tem que entender. Primeiro você tem que fazer a projeção de entender qual que é a proposta. Tem essa vibe também, né, cara? Você tem que entender foda, o que vai, né? Você compra uma parada no iFood, por exemplo... X, e aí você come e assim... aplicativo, pede pelo aplicativo, né? Isso. Não, iFood... Aí você já me lasquei não, iFood patrocina nós, cara. Tá. Manda aí. Manda foods. Manda foods. Mas imagina, o cara desenvolve um prato numa vibe, né? Não é só desenvolver. Eu acredito que pra você criar, você tem que ter toda uma história, ainda mais se você com o seu programa. Exato. Aí você cria, aí você vai, pede... Não bateu com o seu paladar e você vai lá e dá uma estrela. Ô, Raul, mas você... Uma vez eu pedi um hambúrguer de uma hamburgueria que eu sempre vi lá da minha casa. Aí tava lá mal bem avaliado. Eu falei, aí daqui na esquina eu vou pedir. Aí pedi, eu juro por eu pedi um hambúrguer diferente, veio cru. Aí o que eu podia ter? Eu não comi. Aí mandei mensagem pros caras. Eu falei, viu cagado meu hambúrguer. Beleza, só pra avisar vocês aí que tomam cuidado aí, porque o óleo tá quente. Porque um empanado e tava queimado por fora. Eu falei, o óleo tá muito quente, vocês têm que pôr o óleo... Já deu um feedback. Já baixa a temperatura do óleo. Aí a pessoa falou, não, aí foi meio cuzão. Depois a pessoa foi no meu perfil e falou, não, o óleo, desculpa, não sei o quê. E não me ofereceram o hambúrguer. Aí eu falei, não vou me
mandar outro, tudo bem. Beleza, mas também não vou falar nada também. Ô, Raul, mas se eu como um negócio ruim, alguma coisa assim, nunca vou. Mas nunca. Mas nessa parte eu não sei nem, às vezes eu como um negócio pra não incomodar, assim, sabe? Você pede o segundo. Não, nunca mais volto. Você foi estudar na Itália culinária, né? Fui. Eu fiz um curso técnico de cozinha. Depois do Masterchef. Depois do Masterchef. Top. Fiz um curso técnico de 6 meses que eu fiz em quase 3, porque eu fazia aula de manhã e de tarde e de noite. E foi bem, assim, acrescentou pra caramba, valeu. Hoje eu sou cozinheiro, falo pro meu professor, o Máximo Valente, bonito, casado com uma brasileira, espero que Angélica, manda notícia pro Máximo aí. Alô, um cara que mudou minha vida, assim, tipo, minha visão de cozinha, assim, muito. Porque você vê, né, tinha acabado meio que sair do Masterchef, você tá ainda tava se achando, cara, assim, o cara mais falou, mas você vai pra lá, você fala, não. Aí quando eu vi o cara, eu falei, você é o cara mais foda do mundo, cara. E aí eu tive uma relação muito legal com o meu professor e ele foi meio bizarro, assim, o primeiro mês de adaptação foi pesado, porque era muito turma de manhã, uma turma à tarde, uma turma alguns dias à noite, uma galera era muito do interior da Itália, então uma galera super desconfiada, veio um mano de 2 metros de altura, todo tatuado. O professor fala, campeão do Masterchef, o Masterchef é forte na Itália, então a galera até eu conquistar o meu ambiente. E eu conquistei meu ambiente da comida. Porque isso é uma coisa muito legal, assim, minha esposa até, uma história que ela sempre conta porque eu fazia, né, a gente se fazia os pratos, tinha as aulas das comidas e não sei o que, eu pedia pro Márcio, eu posso fazer minha versão? Porque tem a culinária italiana roots mesmo, não vai cebola, não tem punch, né, pouco sal, porque tudo é muito gostoso, então você tem aquela coisa de sentir saborear. O sabor, não tem... O tempero é bem flat, assim, sabe? Sim. Eu sou um cara que gosta de comida árabe, de comida oriental. Então gosto de porrada, de umami, aquela coisa toda. Aí eu montei na minha bancada da escola, eu tinha especiaria e tudo mais. Eu era o único que tinha bancada fixa na escola, o último, assim, porque como eu fazia todas as aulas, eu já tinha minha bancada fixa. Já era a sua lá. E eu era no hotel que eu morava, então eu tinha acesso à cozinha de noite. Era muito legal. Então foi uma puta operação. E aí eu lembro que eu fazia a minha versão. Então... Eu fazia o nhoque, não sei o quê. Aí eu fazia era o nhoque de limone e gamberi com limão. Aí eu fazia o nhoque com limão e curry, com camarão e curry, com molho de curry. Aí eu lembro que... E quando eu fui embora da escola, no meu último dia, que a minha esposa até foi me buscar, a gente foi me despedir dos meninos da última turma que eu tava fazendo, o menino foi embora, chorou. Ele falava, mago, porque ele comia, a gente fazia a comida, ele já vinha pra minha bancada comer o que eu tinha feito. Que ali... Porque ele não tinha... Isso é uma coisa muito louca, né? Eu gosto muito, então eu sempre buscava essa coisa das especiarias, dos temperos. Então quando eu fui... A primeira coisa que eu cheguei lá, eu fui no mercado e fui comprar cominho, fui comprar coentro em grão, páprica e açafrão da terra. E eles não tinham esse costume de usar esse negócio. Foi comida de, né... Mediterrâneo. Animal, que do caralho. Então eu conquistei muito na escola... cozinhando, técnica, tanto que eu virei o assistente do professor. Então, ensinam tudo lá, de carne, sei lá. Tudo. É que a comida era uma escola do Euro, muito legal a escola de cozinha. E era uma escola toscana, então era culinária toscana, para trabalhar em restaurante na Toscana, para formar mão de obra, coco. Sim. Então era todos os pratos, tem uma região, né, tem uma área ali que tudo é tagliato de manzo com mar, é tudo a mesma coisa. Então você aprende todo esse pacote de pratos, mas aí tem todas as técnicas de limpeza, não só de limpeza do ambiente, mas do mise en place inteiro, peixe. Então até acho que a partir do mês e meio de curso eu já era o assistente do Máximo já. Raul, o filé tá aqui, então ele já chegava antes comigo, já montava o mise en place, preparava. Então pra mim foi um negócio muito louco, assim. Uma porque ele viu que era um cara legal que tava interessadão também, ele falou, cara, se eu ficar te tratando como aluninho, não vou... E foi eu vice-campeão do Masterchef, cara. Você tem alguma noção? Você viu o cara o dia inteiro também, né, cara? Ficava com ele o dia inteiro, exatamente. Né? Que prato você curte, velho? Fazer assim que você fala, pô, esse aqui ninguém me pega, meu. Cara, ninguém me pega. Ou que todo mundo gosta de comer. Quando vai lá na casa do Raul. Putz, cara, a minha esposa gosta muito das coisas que eu faço com camarão. Eu gosto muito de fazer camarão
Eu sou o cara que sabe, todo mundo acha que Caissara ama peixe, eu não sou o cara do... Eu não gosto muito. Hoje, depois de anos, eu falo, com não uma sou. Camiseta de peixe. Cara, é só porque eu uso muito comer ela. É de Santos. Mas amo frutos do mar. Aí é peixe mesmo. Peixe, não. Eu gosto mais de peixe amazônico do que doce. de peixe de água salgada. Total, assim. Tem... É mesmo. Total. Putz, eu adoro peixe. Não que eu não gosto, vou comer. Pô, imagina, porquinho frito na praia, um limãozinho. Sou de Santos. Santos, porra. Mas eu gosto de frutos do mar. Então só que eu gosto dessa coisa do surf and turf. Então eu tento trazer muito, sempre que eu vou fazer frutos do mar, trazer um negócio do defumado, uma carne, trazer uma coisa de... Acho que hoje, ultimamente, eu tenho só comido carne de suíno, então eu tenho feito bastante essas misturas, assim. Mas eu gosto de usar muito especiaria. Eu gosto, cara, eu acho que tudo que... Depende da proposta, ninguém me bate. Ai, cara. Eu acho que eu faço... Não, realmente tem... É que é muito diferente, né? Eu acho que nenhum cozinha melhor que o outro, porque cada um faz a sua comida. Tem a sua pegada, né? E aí é o que você... É a levada que você tá, assim, né? É o propósito, é o que você falou, cara. Tem toda uma história por trás, né? É diferente. Mas né, você tem cozinheiros que realmente tem mais técnica, mais experiência, se desenvolve num... Né? Tem que fazer um trabalho que o cara já sabe. Você decidiu estudar lá na Itália porque você ganhei você viu que agora eu vou cozinhar, vou trabalhar com isso. Aí por isso você decidiu? Eu ganhei. Vai começar, eu não ganhei, porque o prêmio do Masterchef tinha um curso na Cordon Bleu, eu não ganhei, então não ganhei o curso na Cordon Bleu em Paris. Aí eu falei, bom... E aí teve até eu fui estudar em julho, mas acho que eu fechei tudo em fevereiro, começo do ano mesmo ainda, de 2016, quando eu fui estudar. E eu senti uma necessidade de ter conhecimento, porque você sai do Masterchef, chefe porra nenhuma, eu participei de um programa, beleza, como se fosse um grande workshop. Sim. Que o Raul que entrou é 300 vezes, saiu é 300 vezes melhor do que o Raul que entrou, mas significa que esse Raul que saiu é melhor que o José ou a Maria que estão lá trabalhando no restaurante cozinhando há 20 anos. Prato. Né, total. E aí eu falei, preciso estudar. Aí fiquei fiz uns cursos assim, pequenos, as oficininhas, aí de verdade, assim, caiu no meu colo. Recebi uma ligação, falou, a gente representa uma escola da Itália, eu tinha dado uma entrevista na rádio no dia, falou, não ganhei porra nenhuma. Os caras estavam no carro, ouviram, aí o cara falou, quem é esse cara? Eu falei, não, pô, Raul, não sei o que, né? Chama ele do caralho, não sei o que, fui pra Itália. Pô, adoro essas aí coisas, veio essas coincidências da vida, assim. O Piero, que é o dono da escola da Itália, veio me conhecer, ficamos trocando ideia em inglês, o cara gostou de mim pra caramba, assim, falou, não, vambora, vou te levar pra Itália. Não gastamos nada, fui pra Itália de graça, velho. Mas você não quis tocar um restaurante, abrir um restaurante, não, sei lá, essas tenho coisas, dinheiro, né? Não tinha know-how. Hoje em dia, hoje eu consigo tocar um negocinho, assim, teria uma portinha, mas também não é o meu, tô com outros planos, assim. Então, quero me ferrar mais. Mas tem que me dar uma... Não, tô me ferrando porque eu montei um catering, então nós estamos fazendo evento, é pior do que... É tipo quase um restaurante, né, também. Então, mas ainda, eu falo porque eu tô totalmente fora. Ainda tem aquela busca de, por exemplo, para comer no restaurante do Fogaça 6 meses. Ainda tem isso ou tá mais tranquilo, cara? Eu acho que, cara, tem muitos restaurantes hoje em São Paulo que viraram pontos turísticos. Sim, sim. Tem restaurante que tem que tem uma espera bem grande, assim, mas eu acho que tem... Como aumentou... É que se você é muito difícil você olhar, porque a quantidade desses restaurantes que tinha 2 anos atrás era muito menor do que a gente tem hoje. Sim. Então você não tinha uma demanda, não existia. Mas acho muito legal. Isso é pós-Masterchef, né? Não tem essa coisa dos restaurantes virarem lugares que você... Cara, preciso ir virar, eu vou pra São Paulo e vou no Jacan e vou... Não, é 6 meses. E termina no... E assim, ó, quer, não quer, não quer. Não tem, irmão. Não tem, 6 meses, cara. Mas deu muitos chefes que estavam no rolê também. Sim. Não, imagina. Usaram essa... Bom, acredito eu que, ao contrário de você, grande parte das pessoas que participam do Masterchef, que chegam ali na final, ali mais pra frente do programa, usam isso e abrem um restaurante, né, cara? Não, total. Não, existe. Eu recebi proposta para ser sócio de restaurante, um monte de coisa. Sim. É que isso também é uma coisa que eu sempre falo. Uma conversa com a Ana Paula Padrão, logo depois, ela falou, cara, eu acho que eu olhando essa situação, acho que se eu fosse você, eu ia para um outro caminho. Uhum. E aí, né,
burro esperto é o burro que ouve outro. Eu falei, opa, isso é uma coisa que eu sei. Eu não vou ouvir na palavra padrão, então beleza, tá bom. Eu não entendi. É melhor eu ouvir. Eu não entendi o objetivo da sua empresa. O que vocês fazem? Então, a gente começou a fazer o meu agenciamento. Começou cuidando... A tua empresa chama como? Chama Meni. Meni. E ele começou fazendo o meu agenciamento. Cuidando das... Porque é isso. Chegou, quanto custa? Como faz? Como que vai cobrar? O que nós vamos fazer? O que vai entregar? É isso que ele faz? Não, vamos fazer... Começamos a fazer meu, e aí os outros participantes também que estavam com demanda. E aí nessa hoje a Meni é oficial parceira do Masterchef. A gente cuida dos Masterchefs. Os campeões do Masterchef, toda aquela coisa toda. Então tem uma... você foi para outro especializada. Business Quem toca a Meni é o meu sócio. O Caio é o líder da Meni, de toda a operação comercial da Meni. Eu participei muito participei muito do começo, de enraizar, a gente fazer as coisas, mas o Caio, nos últimos anos, está tocando mais a operação da Meni, o comercial e tudo mais. É mais o... Meni é a empresa do Caio hoje. Cara, eu nem preciso falar que voou, né? Que eu tenho hoje eu tenho outras. Eu tenho a Meni onde trabalha, tem todo, mas eu tenho um catering. Abri um catering, a gente está fazendo produção de conteúdo culinário. Que eu montei um estúdio, uma cozinha estúdio grande. Estou montando um espaço para eu fazer oficina de culinária, que deve sair agora daqui a um mês. Sim. Começar, a gente está. Estamos fazendo bastante coisa. Tem toda a parte de influenciador que eu faço, né, dos projetos que a gente faz. Quero aprender a cozinhar lá. Bom, vai super, ensinar? A gente vai fazer, vou lançar. Eu sempre fui muito contra isso, fazer o curso online, mas eu comecei aqui, eu mergulhei no mundo dos cursos e eu falei, cara, não. Faria diferente, acho que eu faria mais útil. Isso, por ser, falta disso por também, ser. cara. Mas isso é uma coisa, eu sou um cara que fui fudido na faculdade, eu fui muito fudido, desculpa o termo assim, eu fui muito fudido, falido mesmo, de querer ter acesso. Então eu comecei realmente ao meu rolê de ter acesso a algumas coisas. Depois dos 30 e não sei o que. Eu sempre fui muito... Então, molecão, tudo na minha cabeça né, então, mas eu sempre vai deixando me virar. passar. E não, é que às vezes a oportunidade, tipo... Tá lá, beleza, mas... Você tem níveis do networking, né? Você vai, o menino sai de você conhecer ninguém, beleza. Mas você vai até onde você tem as limitações. Por sorte, tudo deu certo. Consegui, né? Depois, realmente, fiquei bem, mas... Passei uns bons... Perrengue. Então, eu manjo de culinária de perrengue, muito. A minha culinária é culinária eu sei multiplicar coisa. Então, isso é uma coisa... E todo mundo na rede social me pergunta, me ensina a fazer... Eu vou ensinar a se virar, mesmo, assim, dentro de situações das mais malucas possíveis. Boa. Que esse é que é o legal, né? O que improviso, né? Que falta dos cursos, porque é tudo muito... Você vai aprender a fazer, mas você precisa ter... todos esses negócios, esse material, esses equipamentos. Mas a publicidade te ajudou muito na cozinha, de certa forma, a ser mais criativa, ter essa desenvoltura, processo. Eu sou um cara que trabalha com processo, flowchart. Isso por mais ser loucão, eu sempre surfei. Aliás, os grandes projetos da minha carreira foi a implementação de processos. Assim, a gente fez um na Under, para fora, que foi o que me fez ser muito que me fez ganhar notoriedade, não notoriedade, mas ser me reconhecido ali para ganhar, ser promovido, aquelas coisas todas. Então eu fiz na cozinha, então eu consigo enxergar o processo muito fácil. Show. Então eu enxergo, consigo falar, não, vou fazer aqui, não, aqui, então eu consigo, talvez, eu tenho o Diogo trabalha comigo no catering, vamos fazer, eu falo, lindo, mas vamos cortar aqui, porque vamos fazer aqui, vamos gastar menos aqui, vamos fazer aqui. Os ajustes ali. Vamos fazer um esquema. Boa, Thiago. Cara, eu não preciso falar que passou voando, né, velho? Já deu? Já deu, Já cara. deu. Puta não chegou merda, a esfirra? Não chegou a esfirra? Porra, acho que você não pediu. Não dá nem pra pedir Habib's pro cara, né, velho? Não. Nada, bom, Habib's, manda aí. Raul, porra, não preciso nem dizer que a tua energia é contagiante, cara. Você é um cara que realmente, quando a gente começou a ler e falar sobre você, a gente tinha certeza que vinha muita coisa boa. E principalmente esse lance de muita gente passando o perrengue que você estava passando, por exemplo, no trampo, que não estava feliz, batendo a cabeça ali e tal, e de repente se reencontra numa parada que estava escondidinha ali, que nem era o seu número 1, de decisão. O objetivo número 1, né? Não era um cenário, era o cenário... Eu falo, qual é o seu sonho? Eu tenho uma pousada na frente da praia que eu toco o restaurante, as pessoas vão lá comer no Raul, não sei o quê, seja o pico do...
Tinha, né, um personagem do Léo Mike, tinha isso numa novela das antigas, não lembro qual que era, mas era o Baltazar, eu lembro do personagem, né? Era o nego, eu falei, eu quero ter esse, eu quero ser o povo, quero estar ali, que as pessoas vão lá fazer no lugar. Que top. E uma coisa, mas depois que eu participei da série, eu dei muita entrevista sobre essa coisa de mudança de carreira. E é muito louco, porque olhando parece que foi uma coisa planejada, mas cara, não foi nada planejado, porque foi assim, tá aqui, A e B, e agora? Então vai. Tipo aquele lembro do livro das antigas que tinha um RPG. Você vai tomar qual caminho? Vai pra página não sei o que, aí você vai, se fudeu, volta. E eu dei muito, assim, de verdade, eu dei muita sorte. Muita sorte. Eu dei muita sorte de, acho que tomar as decisões certas e fazer o mergulho, falar, não, beleza. Quando eu pedi demissão e saí, foi um negócio de muita coragem de falar, não, vou cuidar de mim. E quando eu comecei ter a saúde, né? Total, precisei ficar com um fiofó na mão para poder me cuidar. Sim. Mas disso eu aprendi que daí as coisas que caíram foi muito legal, porque parece que a vida me preparou pro que aconteceu. Sim. Pro Masterchef, por tudo, assim. Porque eu lembro, você não tá nervoso? Eu falo, meu, você não tem noção do que é fazer um call com a Índia. Tem que entregar 3.000 banners, não sei quando, de 300 versões diferentes. O time que não quer fazer. Então, relaxa. Se vira, velho. Aqui eu só dependo de mim. É isso, meu pensamento é isso, só depende de mim. Eu vou entregar, fica de boa. E se também der ruim, deu, faz parte. Der ruim, cagou, vou voltar. Isso é uma coisa que eu tinha muito. Todo mundo, é minha vida. Eu falei, cara, eu vou voltar. Cara, der ruim, eu volto. No mínimo, eu voltar a trabalhar em agência e ser um publicitário infeliz. Sim. Com o dinheiro. Vou ser infeliz viajando depois. Não, eu falei, vou ser infeliz na Europa, dando rolê. Boa. É isso. Raul, obrigado por obrigado a você, gente. Ter vindo aqui. Deu o seu tempo, você estava em casa, pôde vir aqui. No escritório. Dividir a tua história aí com o pessoal. Inspiradora pra caramba. Eu acho que a galera vai curtir e se inspirar também. Eu vou aprender a melhorar meus dotes culinários. Não, sem frango... Como é? Frango à caçarola. Pô, frango é bom, frango à caçarola é gostoso. Cozidão de frango, coxa sobre coxa, é gostoso. Vamos pedir esfirra. Que isso. Thiago, vocês precisam rever essa amizade de vocês. Tem muitos anos aqui de... Muitos anos de terapia. Chama o próximo convidado, é um terapeuta de casal. O nosso vocês testemunho. Me entrevistar? Ali, não, a gente quer ele, não para de fazer isso. Daí começa a entregar pra terapeuta. O que a gente já tretou hoje, porque era pra começar 18h30, 19, 20 horas. 20 horas e acabou que... A gente vai melhorando. Foi no meio ali. A gente vai dar certo no final. É isso Thiago, aí. eu preciso agradecer nosso patrocinador, Lojas Santo Antônio. Isso aí. Loja Santo Antônio é especializada em produtos do faça e venda na área de confeitaria, festas e doces. Distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Thiago, o site www.lojassantoantonio.com.br. Todo mundo aqui mandando mensagem. É o Rui, beijo pro seu Santo Antônio. Beijo pro seu Santo. Patrocina nós também. Manda os chocolatinhos. Eu ia te perguntar, você manja fazer um... Eu ia te perguntar, quer patrocinar? Eu que ia te perguntar se você não quer patrocinar. Você roubou minha pergunta. Mas você manja fazer uns doces ou só... Manjo. Receita. Doce segue receita. Tem... Acho que eu faço só de cabeça um brownie gostoso lá que eu sei fazer, com farinha de amêndoa, que eu gosto de fazer com laranja. Tá bom, serve. E o resto... Não, eu sei fazer... É que eu preciso... Mas sem glúten faz tempo que eu também? não faço. Cara, faz muito tempo que eu não faço doce, sabia? Faço um doce. Sem glúten mesmo. Tem? Nossa, porque hoje... né? Pra que fazer isso com as pessoas? Pô, como assim, cara? O Chicão só come sem glúten, cara. Não, sem diminuir o glúten é maravilhoso, cara. Não, a minha mulher é intolerante ao glúten. É complicado. Mas ela faz cada coisa gostosa. Não, porque hoje parece outro nível de... Nem parece, né, Chicão? Não, tem produtos muito bons, muito né? Bom. E tem saída, você pode fazer. Eu tenho um negócio muito legal, dica, né? Dica é de Kumar. Diga aí. Eu não gosto, eu evito comer muito farinha. Farinha de trigo. Então eu gosto muito de comida oriental. Então eu descobri há uns anos atrás um macarrão coreano que chama Glass Noodle. Vende na Liberdade, lá nas lojas. E ele é de batata doce com alga. É animal. A gente em casa é amido. A gente come macarrão sem glúten. O problema desse macarrão, ele quebra, ele não fica... Mas eu vou te falar a marca. Não vou te falar nada, porque eu sou parceiro da marca boa do macarrão sem glúten. Quem? Fala aí, cara. Não, agora não, né? Vai que é esse? É esse que eu como, Roberto. Não. Melhor não. Bom, Raul, mas a gente faz bem. Muito obrigado mais uma vocês. vez. Incrível. Com certeza impactou muita gente. Pessoal, sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, Deezer,
Amazon Music e Spotify. Certo, Chicão? Boa, Thiago. Compartilhem. Raul, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, muito Raul. obrigado. Desculpa, no final não adianta nada. Né? Desculpa qualquer coisa. Um beijo pra tudo, sorte na sorte. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Vida que segue. Vida Valeu. que segue. Tchau.